Rafá. Então eu quero que você coloque diante do Senhor agora algum problema de saúde, ou alguém da família que está passando por um problema de saúde. E não importa o que, não importa a gravidade, nós cremos num Deus que cura, num Deus que cura. Eu vi uma mãe passando aqui com remédio, então vamos orar ao Deus que cura. Feche os teus olhos. E neste ambiente de adoração, nesse ambiente de oração, nós vamos clamar ao Deus que cura, para que Ele manifeste o poder dEle, trazendo cura sobre os enfermos no nome de Jesus. Deus querido, nós levamos ao Senhor agora a nossa voz em oração, crendo, ó Deus, que o Teu agir é poderoso para mandar embora, para fazer cair por terra todo tipo de enfermidade, seja ela física ou emocional. E nós clamamos neste momento, Pai, para que toda enfermidade seja repreendida, na autoridade do nome de Jesus. Deus querido, nós cremos, como diz a Tua palavra, que o Senhor Jesus é o mesmo hoje, ontem e será para todos sempre. E o Jesus das curas extraordinárias, o Jesus que ressuscita mortos, está presente neste lugar. E na autoridade do Seu nome, nós queremos aqui em fé declarar cura sobre todos os enfermos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Gente, água de coco deve ser pH 20, pH dessa água de coco aqui, ó, de tão boa. Obrigado, meu querido, Deus te abençoe, viu? Ó, quem já pregou aqui e foi servido pelo Marcos sabe que a melhor água do planeta é a água que o Fábio traz. O que eu falei? E o que é? O que eu falei? É o Fábio, meu parça. Marcos capítulo 8, viu? Está aqui, ó. Eu estava procurando o Evangelho de Fábio e não achei. Marcos capítulo 8, a partir do verso 22, diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém? Mais uma vez, fecha os teus olhos. Pai, queremos ser gratos a Ti, ó Deus, por todo o alimento colocado diante do Teu altar, por todo o dízimo, por toda a oferta, pela fidelidade do Teu povo. E Senhor, eu quero pedir também em nome de Jesus que as Tuas promessas, Senhor, se cumpram, que as Tuas promessas de prosperidade se cumpram, ó Pai. Deus querido, em nome de Jesus, repreenda o devorador e faça do Teu povo próspero. Na autoridade do nome de Jesus oramos.
E Deus querido, nos colocamos também agora debaixo da autoridade da Tua palavra, e que o Senhor fale conosco, e que o Senhor mexa com o nosso coração, e o Senhor cumpra o Teu propósito, Senhor, para a qual a Tua palavra está sendo lançada para cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos, mês de março já, hein? Meu Deus do céu, o tempo voa ou não? Como dizia a música do Bamerindos, né? O tempo passa, o tempo voa, tá? Mês de março já, e eu quero fazer você pensar um pouquinho nas coisas que você estava pensando em dezembro do ano passado, ou talvez em janeiro deste ano, e coisas que você estava planejando, coisas que você já estava declarando, vai ser diferente, não vou fazer mais como vinha fazendo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e de repente nós estamos no mês de março, e a pergunta é: o que mudou? O que você começou a fazer diferente? Talvez pouca coisa, talvez nada, ou talvez você já tenha conseguido. Mas o fato é que eu penso que muitas vezes a gente não desenvolve, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos ou aquilo que nós almejávamos, declarávamos, sonhávamos no final do ano passado. Muitas vezes, por quê? Porque o ano mudou, mas a nossa cabeça não mudou, a nossa mente não mudou. Alguém lá atrás, ano passado, falou assim para mim: pastor, o ano que vem eu quero me batizar, eu quero ficar firme, eu quero vir nos encontros, eu quero me dedicar a isso, eu quero fazer aquilo. E aí, quase 3 meses já se passaram. E aí, cadê? Entende que muitas vezes nós fazemos planos, tudo muda, mas a gente ainda está com a cabeça lá de trás. A gente ainda está com uma cabeça que não mudou. E isso eu quero chamar, de certa forma, de uma cegueira na nossa mente. Por isso o texto aqui deste cego que foi curado lá em Betsaida. Porque muitas vezes a gente também está cego. Muitas vezes a gente não consegue enxergar aquilo que está errado, aquilo que está nos travando. O porquê que a gente não consegue se desenvolver. Queridos, Jesus disse assim, ó: no mundo vocês vão ter aflições, vocês terão momentos difíceis. Hoje pela manhã a gente leu João 14, o versículo 1 desse texto. Jesus diz assim: olha, não se turbe o coração de vocês, Jesus falando para os discípulos, creiam em Deus e creiam também em mim. Então, Jesus passou por momentos ruins, os discípulos passaram por momentos ruins, os crentes passam por momentos ruins. Então todos nós estamos sujeitos a momentos difíceis, momentos ruins. Mas entenda uma coisa: a nossa vida não é só de momentos ruins, como às vezes alguns pensam. E alguns falam: é a cruz que eu tenho para carregar, vou ter que carregar essa cruz aqui. Porque o Senhor também tem promessas de vida abundante. O Senhor tem promessas também de nos fazer prosperar, de nos abençoar, de nos fazer comer o melhor desta terra. A gente olha para a palavra, a gente vê promessas incríveis da parte de Deus. A gente vê Deus falando coisas extraordinárias para a gente viver, para a gente experimentar. Louvado seja Deus pelas tribulações, porque elas nos fazem olhar para o céu, desejar o céu e almejar a volta de Jesus e estar lá na glória o mais rápido possível. Mas queridos, o Senhor Jesus deseja nos abençoar aqui. O Senhor Jesus deseja nos dar uma vida feliz aqui também. Eu sempre olhava para João 10:10, Jesus falando assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Vida abundante. E às vezes eu ficava pensando: meu Deus do céu, o que é essa vida abundante? Será que eu estou entendendo errado? Por que às vezes parece que a gente está tão carente de vida abundante?
E muitas vezes não é que Deus não quer fazer, não é que Deus não quer operar, não é que Deus não queira realizar as suas promessas nas nossas vidas, mas muitas vezes a nossa cabeça está tão fechada, a nossa mente está tão fechada, que o Senhor não consegue nos desenvolver para levar a gente aonde Ele deseja, aonde Ele espera, aonde Ele quer. Então, às vezes, a gente está passando por uma cegueira aqui, no nosso entendimento, e o Senhor está com dificuldades para nos fazer entender algumas coisas, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa alcançar o lugar aonde Ele deseja nos colocar. Uma vez eu usei a seguinte ilustração, O Mateus desde pequenininho queria um PlayStation, bobo ele, desde pequenininho, com 2 anos ele já pedia, queria um videogame e tal, e tudo que você colocava na mão do Mateus durava 5 minutos, aí já não tinha mais cabeça, já não tinha mais perna, e aí como que você vai dar para uma criança um brinquedo muito caro, se ele ainda não tem maturidade para ter um brinquedo desse, para desfrutar de um brinquedo desse? E muitas vezes Deus está esperando a gente amadurecer, ou a gente crescer, ou o nosso entendimento mudar, para que Ele possa nos dar as coisas que Ele deseja, ou nos levar aonde Ele deseja nos colocar, mas muitas vezes a nossa cabeça está fechada, a nossa cabeça está presa. Romanos capítulo 12, o versículo 2, diz assim, linguagem de hoje, Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O texto diz, olha, as pessoas lá de fora têm um padrão, o nosso padrão não pode ser o mesmo. Para isso, a gente precisa permitir que o Senhor nos transforme. Agora, essa transformação, Ele vem, o texto diz, através de uma completa mudança da nossa mente. Quando a nossa mente muda, aí as coisas começam a mudar. Aí as coisas começam a ser diferentes. Às vezes Deus permite umas lutas braba, sabe aquelas violentas mesmo? E a gente passa por essas lutas, e o Senhor espera da gente o quê? Que a gente aprenda. Imagina você passar aí um período de lutas, de dificuldade, maior problemão, doeu bastante, você clamou a misericórdia de Deus, Deus me tira dessa situação. Posso dar um exemplo meu? Uma vez eu me perdi com as contas, mas me perdi bonito, e aí eu fiquei desesperado. Eu cheguei a receber uma cartinha da antiga Fininvest, eu falei, é de Deus daqui, eu estou precisando de dinheiro, eu recebo uma carta dizendo que eu tenho crédito, eu falei, é de Deus. E aí eu fiz um empréstimo para pagar minhas contas, e as minhas contas que eu já não conseguia pagar, triplicaram. Aí não tive o que fazer, aí eu fiz o quê? Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia, não tem o que fazer, não tem para onde correr, não tem de onde tirar. Deus teve misericórdia, e Deus deu um jeito, resolvi o problema. Só que, alguns meses depois, quem estava todo enrolado de novo? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente passa pelo problema, e a gente clama a misericórdia de Deus, e Deus nos ajuda, mas a nossa mente não muda. Se a nossa mente não muda, a gente vai acabar vivendo os mesmos problemas de novo. E talvez você já está vendo repetir alguns problemas do ano passado, alguns problemas lá de trás, que você achou que já estava tudo bem, mas aí começam a voltar. Por quê? Porque muitas vezes a nossa mente não mudou. Muitas vezes Deus permitiu para nos ensinar. Lembra Deus falando para o povo no deserto? Por que eu te coloquei aí? Para te provar, para ver o que está aí dentro do teu coração. Então o que Deus deseja
é transformar o nosso coração, a nossa vida, através de uma completa mudança da nossa mente, para que a gente alcance o que Ele tem para nós. Porque senão a gente olha para a palavra e tem tantas promessas maravilhosas, tem tanta coisa linda de Deus, mas a gente fala: Deus não me ama, Deus só deve amar o pastor Wesley, né? Porque o homem abençoado, esse pastor Wesley, hein? Eu falei para vocês que eu fui ouvir ele pregar lá em Rolândia. Até tomar água de coco. Uma benção esse menino. E aí a gente começa a achar que só os outros que é abençoado, que Deus não gosta da gente não. Mas na verdade Deus não está conseguindo mudar a nossa mente. Deus não está conseguindo nos fazer entender algumas coisas. Por isso que é importante, hoje de manhã a gente começou a estudar sobre o Espírito Santo. E um dos papéis do Espírito Santo é ser o nosso orientador, é ser o nosso guia, é ser o nosso discipulador, o nosso mentor. E o Espírito Santo, você pode ter certeza que ele tem aí tentado mudar um monte de coisa em você, mas talvez muita coisa você se trancou, se fechou. Sabe quando a gente usa aquela expressão assim: eu abri a casa da minha vida para Jesus morar, e aí Jesus pode ocupar a sala, o banheiro, a cozinha, só aquele quartinho lá no fundo, Jesus não entra lá não, que lá só eu mexo, sabe? Às vezes esse quartinho que a gente não deixa Jesus entrar para mudar, é justamente a nossa mente fechada, a nossa mente que fechou num negócio ali e a gente não quer saber de mudança. A gente até pede para Deus: muda a minha vida, Deus, mas a gente não permite o Senhor nos transformar, porque a nossa mente não muda. Então muitas vezes no entendimento nós estamos completamente cegos. Em Apocalipse Jesus diz assim: olha, eu aconselho que vocês comprem de mim colírio, a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Então às vezes a gente está cego no entendimento, e por conta disso nós não estamos experimentando aquilo que Deus já quis ter colocado na nossa mão faz muito tempo. O versículo 23 de Marcos, capítulo 8, o versículo 23, a parte A, diz assim: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. O texto diz então que as pessoas trouxeram um cego para Jesus, para que Jesus o curasse. E o versículo 23, aqui a primeira parte, diz que Jesus toma este cego pela mão e o leva para fora da aldeia, tá? Eu quero compartilhar com vocês assim algumas lições só, tá? Algumas lições que podem nos ajudar a sermos curados também desta cegueira, muitas vezes no entendimento. Eu confesso para vocês, é bem provável que eu ainda tenha, né, vários pontos cegos, tá? Mas, gente, como muitas vezes a própria religiosidade nos cega de uma maneira, nos prende de uma maneira, nos limita de uma maneira. Por quê? Porque muitas vezes nós passamos a limitar Deus, limitar a forma que Deus age, porque a gente entende que Deus tem que fazer do nosso jeito, que o nosso jeito que é certo. Posso contar outra coisa a meu respeito? Teve uma vez, para minha vergonha eu vou falar, tá? Graças a Deus eu aprendi a lição. Mas houve um tempo lá atrás, lá quando eu era um jovem pastor, hoje eu sou um pastor mais ou menos, tá? Mas eu criticava muito o R.R. Soares, mas criticava bonito. E cheguei a falar mal dele assim, no púlpito. Feio, né? Fiz isso, tá? Aí, um dia eu estou lá, e em Manuel Ribas, quando isso aconteceu,
Manuel Ribas só pegava Globo e SBT, tá? Quando pegava. E às vezes chovia 2 cidades vizinhas e aí já não pegava Globo, ficava só com SBT. E aí era só R.S. Soares, lá não sei, mas era R.S. Soares. Um dia eu estava feio aqui, as costas travado, completamente travado, e eu já tinha tomado injeção, eu já tinha ido num massagista, e eu estava torto e travado. E aí eu estou lá, sentei, liguei a televisão, quem que estava falando? O homem, bem na hora da oração. Aí eu fui debochar. Falei, ah é? Vai orar então? Então ora pelas minhas costas aqui que eu quero ver, né? Quero ver, eu quero ser curado. Quando eu falei isso, o homem fala assim, ó, você que está com essa dor nas costas. Aí eu já falei, não pode ser não, né? E ele falou. E aí eu falei, não, quero ver então, ora aí para minhas costas curar. Antes de ele terminar a oração, eu não tinha nada nas costas. Antes dele terminar a oração, eu fiquei com tanta vergonha de Deus, tanta vergonha. Eu falei, Deus, da minha boca, nem quem merece, eu nunca vou falar, porque eu não quero ser eu quem vai julgar se merece ou não, tá? E Deus me curou, através da oração de um cara que eu criticava, que eu falava mal. E às vezes a gente fecha o nosso entendimento nisso, a gente acha que só o nosso jeito é certo, é só o jeito que a gente faz, é só o jeito que foi apresentado para nós, é só dessa maneira que é o correto, e a gente acha que Deus só tem que agir assim, se Deus não fizer assim, então não é de Deus. Então muitas vezes nós estamos cegos no nosso entendimento, e aqui Jesus toma esse cego e o leva. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus pegou aquele cego e falou assim, vem cá, vamos dar uma volta, vem aqui dar um giro comigo, vamos dar um rolê, tá? E Jesus saiu andar com aquele cego. Para a gente ter também o nosso entendimento cego, curado, a gente precisa andar com Jesus. A gente precisa permitir Jesus tomar a gente pela mão e falar assim, vem cá, vem dar um rolê comigo, vem dar uma volta comigo, vem passar tempo comigo. Porque muitas vezes a cegueira no entendimento que a gente tem é por falta de andar com Ele, é por falta de se relacionar com Ele. Aquele homem era cego, e não foi nem aquele homem que pediu para ser curado, levaram ele para Jesus. Então Jesus falou, vem cá menino, vem aqui dar uma volta, vem dar uma volta comigo. Nós precisamos aprender a passarmos tempo com Jesus. Eu tinha anunciado que nós começaríamos a classe de integração na semana que vem. Não será na semana que vem, será no dia 20, tá bom? Então, quem tem a intenção de se tornar membro da igreja, precisa passar pela classe de integração, e nós vamos começar a turma então no dia 20, tá bom? No domingo de manhã, às 9 horas. Na classe de integração, uma das coisas que a gente ensina, tá? É a pessoa fazer um devocional, é a pessoa ter um momento a sós diário com Jesus. Então, é lógico, não existe só uma maneira de fazer isso, mas a gente ensina uma maneira para a pessoa ter uma ideia. Mas a gente estimula, incentiva você a ter um tempo a sós com Jesus diário, porque é dessa maneira que Ele vai conseguir te envolver, transformar o seu coração e mudar completamente a sua mente. Então é preciso caminhar com Jesus nesse sentido de ter um tempo com Ele. Aqui nós vemos Jesus tomando ele e levando ele para fora da aldeia. Nós aprendemos também que precisamos permitir que Jesus nos leve muitas vezes para fora daquilo que o nosso entendimento acha que não, é só assim. Às vezes Jesus quer nos mostrar outra coisa, ou um jeito diferente
de ver as coisas, de fazer as coisas. Lembra quando Jesus visita lá o tanque de Betesda? E aí tem um homem, a Bíblia diz, 38 anos, aquele homem sofrendo ali, aleijado, e havia aquela crença de que quando as águas, que um anjo em certo tempo descia, chacoalhava as águas e o primeiro que entrasse no tanque seria curado. Jesus chega para aquele homem e fala assim: queres ser curado? Ele responde o quê? De que jeito? Se toda vez que a água chacoalha, outro vem e entra na minha frente. Provavelmente por conta das limitações dele. No entendimento daquele homem, a única forma de ele ser curado era se as águas chacoalhassem e ele fosse o primeiro a entrar. Mas o Senhor Jesus, aquele que pode todas as coisas, estava ali diante dele, pronto para curá-lo. Mas ele só entendia que a cura poderia vir através de um mergulho no tanque quando as águas fossem agitadas. Então muitas vezes a gente é assim, a gente pensa que só tem uma maneira de fazer as coisas, só uma maneira de olhar para as coisas, e muitas vezes Jesus quer mostrar para a gente: meu filho, minha filha, olha aqui, vamos pensar dessa maneira, vamos ver deste outro ângulo. E entenda uma coisa também: existem milagres que a gente vai experimentar, não no coletivo, mas lá no individual, quando você estiver sozinho com Jesus, só você e Ele, só você e Ele. E eu vou dizer para você, começa a desenvolver este hábito, de todos os dias ter o seu a sós com Deus, e você vai se surpreender com as coisas maravilhosas que Jesus vai trazer ao seu coração, com as coisas que Ele vai ministrar ao seu coração, com as coisas que Ele vai realizar na sua vida. Tem coisas que Jesus deseja trazer para você no particular, mas para isso, você precisa andar com Ele, você precisa sair com Ele. O versículo 23, a segunda parte do versículo diz assim: e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? O que eu acho interessante aqui é isso, é que aquele homem, diferente de Bartimeu, não pediu para ser curado. Bartimeu gritava, implorava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este homem não. Este homem foi levado até Jesus para ser curado. Então eu imagino que para Jesus curá-lo, Jesus precisava despertar a fé desse homem. Jesus precisava instigar a fé desse homem, ele precisava ter a sua fé despertada. E aí o texto diz que Jesus aplica saliva aos olhos dele, impõe as mãos e pergunta: você está vendo alguma coisa? Bartimeu foi curado como? Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele falou: Senhor, eu quero ver. E Jesus: então, conforme a tua fé seja feito. E ele passou a enxergar. E aqui Jesus usa um outro método para curar. Não porque Jesus não poderia ter feito como fez com Bartimeu, mas eu entendo isso, que Jesus queria despertar a fé daquele homem. Então, de lição para nós, tem coisas que Jesus quer despertar dentro da gente. Eu penso que às vezes, a fé que nós temos hoje não é a suficiente para Deus nos levar aonde Ele deseja. Por isso Ele precisa também despertar a nossa fé, desenvolver a nossa fé. E algumas vezes a gente vê Jesus repreendendo os discípulos, dizendo o quê? Homens de pouca fé. Então a fé pode ser pouca, ou a fé pode ser muita. Tem um momento quando Jesus está tratando sobre perdão. Os discípulos falam assim: Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Então existem
coisas ou fases aonde o Senhor deseja nos levar, que para nós chegarmos lá, nossa fé também precisa ser despertada, senão o nosso entendimento não vai ser curado. E se o nosso entendimento, a cegueira do nosso entendimento não for curada, o Senhor não tem como nos levar aonde Ele deseja. E o Senhor deseja te fazer crescer, o Senhor deseja te abençoar, o Senhor deseja, quem sabe, ter você liderando uma de nossas células. Olha só, eu quando vi o meu pastor pregando, eu falava assim, meu Deus, como é que guarda tanta coisa na cabeça? Eu achava incrível aquilo. Jamais me vi pregando, jamais me vi em cima de um púlpito, e confesso que eu muito corri antes de subir pela primeira vez num púlpito, muito corri. E onde vocês estão me vendo hoje? Então tem coisas que talvez você está falando assim, nossa, eu até queria, mas eu nunca vou fazer isso. Deus nunca vai me usar dessa maneira. Deus nunca vai usar alguém como eu para fazer isso. Entendimento cego. A gente não tem noção de onde Deus pode nos levar, o que Deus pode fazer através das nossas vidas. Mas para isso a gente precisa ter o nosso entendimento completamente curado. E aí Jesus pergunta para ele, vê alguma coisa? E deixa eu dizer uma coisa, eu já vi gente falando assim, gente, eu não tenho fé. Você tem. Todos nós temos uma medida de fé. A Bíblia diz isso em Romanos 12, o verso 3. A parte final do versículo diz assim, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Todos nós temos uma medida de fé. Só que essa medida de fé, ela precisa ser desenvolvida. Já falei isso aqui, aquele texto onde Jesus fala assim, quem tiver a fé como um grão de mostarda, para mim essa é a melhor versão que expressa melhor o que o texto realmente quer trazer. Porque algumas versões vão dizer, do tamanho de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda, tá? Se eu não me engano, eu não tenho certeza, eu acho que é a NVI, que diz, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui, vá para colar, e o monte vai obedecer. O que significa ter uma fé como um grão de mostarda? O grão de mostarda é uma semente bem pequenininha. Dizem que a menor das sementes é a semente de mostarda. Ela é muito minúscula. Só que essa semente de mostarda bem pequenininha, ela se transforma na maior das hortaliças. Alguns chegam a dizer que mostarda é uma árvore, porque ela é grande. Ela é grande. Então, uma sementinha, a menor semente que existe, se transforma na maior hortaliça. E o que o Senhor Jesus estava querendo nos ensinar, que a nossa fé pode ser desenvolvida, mesmo que a sua fé seja bem pequenininha. Você olha e fala, minha fé é como se fosse realmente um grão de mostarda. Só que o que a gente faz com o grão de mostarda? A gente põe na terra, a gente prepara a terra, a gente planta a semente, a gente cuida, e aí a semente se transforma numa hortaliça. E assim nós precisamos fazer com a nossa fé. Nós precisamos desenvolvê-la, cultivá-la, para que ela cresça e a gente possa desfrutar do que Deus tem para nós. Como que eu cultivo a minha fé? Palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então, uma das formas de eu despertar e desenvolver a minha fé é através da palavra. Moody, um grande evangelista americano, ele contam a respeito dele, pessoa que conta a biografia dele, diz que houve um momento que Moody começou a orar e pedir a Deus fé. Deus me dá fé, Deus aumenta a minha fé, Senhor, eu quero mais fé. E o livro conta que na cabeça dele ele imaginava o seguinte, eu vou ficar pedindo fé, uma hora Deus vai, Deus vai mandar um raio e a minha fé vai ser transformada.
Ele imaginava assim. Aí ele diz que ele começa a ler as Escrituras, e ele percebe que conforme ele vai estudando as Escrituras, a sua fé vai sendo desenvolvida. E é assim que funciona, principalmente então através das Escrituras. Mas saiba de uma coisa, a gente desenvolve a nossa fé também conforme nós vamos tendo experiências com Deus. Experiências com Deus. Às vezes nós temos poucas experiências com Deus porque a gente não ousa orar por um enfermo, a gente não ousa evangelizar um desconhecido, a gente não ousa fazer algumas coisas para Deus, e aí a gente vai tendo poucas experiências para contar. Mas essas experiências também vão promover a nossa fé, vão promover a nossa fé. Jesus, ele já havia curado um gago e surdo de uma forma muito parecida, né? Com saliva e tal, e muito próximo daquela região. Então era bem provável que as pessoas que levaram o cego soubessem daquilo que Jesus fez. Não, Jesus já curou cego, Jesus já curou gago, Jesus já curou surdo, Jesus pode curar esse cego também, tá? Mas a pergunta é, o quanto de fé tinha aquele homem para crer que Jesus poderia curá-lo? Provavelmente ele já tinha também ouvido a fama de Jesus, o que Jesus já havia feito de curas ali na região ou em outros lugares. Mas eu entendo isso, que Jesus, ele procura despertar a fé daquele homem. Então, com saliva, ele toca os olhos daquele homem e pergunta: vês alguma coisa? Você está enxergando alguma coisa? E a resposta dele: vejo os homens porque como árvore os vejo andando, tá? Aí Jesus toca novamente nos olhos daquele cego, tá? Uma das coisas que eu quero destacar aqui também é o toque de Jesus. O toque de Jesus na nossa vida. Queridos, às vezes a gente já é crente um tempão, e a gente se acostumou com igreja, a gente se acostumou com tantas coisas, e às vezes já nós não pedimos mais: Senhor, toca a minha vida, Senhor, toca aqui dentro, Senhor, não me permita acostumar com as coisas, mas me toca diariamente, mexe comigo, mexe com o meu coração, porque o toque de Jesus cura, o toque de Jesus transforma. E ali Jesus toca este homem na sua cegueira, e este homem é curado completamente. E uma das coisas interessantes nessa cura é que ela acontece em duas etapas. Jesus primeiro com saliva, e o homem diz assim: olha, eu até estou vendo, né, mas estou vendo esquisito. E aí Jesus toca os olhos, impõe as mãos daquele homem, então ele passa a ver nitidamente, ele passa a ver perfeitamente. Às vezes, queridos, é assim que Deus trata com a gente também. São processos de Deus na nossa vida, etapas de Deus na nossa vida. Às vezes a gente não vai ver a transformação do dia para a noite, às vezes não é de imediato, mas entenda uma coisa: Deus está trabalhando na sua vida. Se você está pedindo para Ele te tocar, se você está pedindo: Senhor, desperta a minha fé, me ajuda na minha falta de fé, Senhor, me ajuda a eu desenvolver a minha fé, para que eu alcance os lugares aonde o Senhor deseja me colocar, você pode ter certeza que o Senhor, Ele está trabalhando, Ele está fazendo, Ele está agindo, Ele está operando. Esse é o desejo dEle, é curar o nosso entendimento, é transformar o nosso coração, é mudar completamente a nossa mentalidade. Você tem noção aonde o Senhor deseja te levar? O que o Senhor deseja fazer através da sua vida? Às vezes com coisas simples. Às vezes Deus não vai te pôr aqui para tocar um violão.
ou cantar, ou pregar, mas a forma como Deus vai te usar será extraordinária e vai fazer a diferença na vida de tanta gente, de tanta gente. Às vezes o ministério que Deus vai te dar não vai ser nem aqui dentro, mas vai ser lá fora e vai impactar gente. E você vai ser abençoado não só por promover o reino de Deus, mas porque o Senhor vai te curando na sua mentalidade e vai te colocando em lugares cada vez mais altos, lugares cada vez mais altos. Esses dias eu vi uma postagem do Joel J, não sei se é dele a frase, mas ele colocou lá no seu Instagram, e ele dizia assim, seja 1% melhor todos os dias, seja 1% melhor. E aí começa a pensar assim, você é melhor hoje do que na semana passada, você já pode dizer isso? Você é melhor 2022 do que em 2021? Você já consegue olhar para você e falar assim, eu dei uma melhorada, o Espírito Santo está tendo um trabalhinho comigo, mas eu estou melhorando, isso é importante, e permitir que o Senhor nos leve, nos conduza, nos sare, nos transforme, nos toque, para Ele nos colocar aonde Ele deseja, tá? E aí eu não estou falando só na sua vida eclesiástica, mas na sua vida profissional, na sua vida familiar, porque o Senhor deseja nos abençoar em todas as áreas, amém? Para a gente encerrar então, vou até tomar uma aguinha. O verso 26, quando Jesus diz assim, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia, não entres na aldeia. Geralmente, em alguns casos, Jesus curava algumas pessoas e dizia o seguinte, conta para ninguém, tá? Provavelmente porque quando a fama de Jesus crescia, as multidões se aglomeravam e às vezes Jesus tinha dificuldade para ir onde queria, para estar mais sozinho com os discípulos. Então às vezes Jesus falava, só que Jesus falava, não conta, era a mesma coisa que falar, libera aí para a torcida do Flamengo, né? Todo mundo ficava sabendo, todo mundo. E hoje, né, que ele fala para a gente, vão pelo mundo todo e contem. E aí às vezes a gente fica caladinho, né? Mas a gente precisa promover o reino, tá? E aqui Jesus fala para ele não voltar para a aldeia. Não sei, o texto não deixa claro se é pelo mesmo motivo, para não haver aquele alvoroço e a fama de Jesus acabar prejudicando ele naquilo que ele deveria fazer ou gostaria de fazer ali na cidade, tá? Mas o fato é o seguinte, geralmente as pessoas que tinham uma deficiência física, seja cegueira ou os aleijados, eles ficavam geralmente nas portas das aldeias ali, mendigando, pedindo esmola. E aí Jesus fala assim, olha, você vai para a tua casa agora, você não vai voltar para a aldeia. E eu quero trazer isso para a gente, tá? Como Jesus dizendo assim, olha, você foi curado no seu entendimento, então não volte para as mesmas coisas, não volte a pensar lá no quadrado. Se eu te curei no entendimento, se eu abri o seu entendimento, então comece a andar agora com entendimento novo, não volte para as mesmas coisas. Lembra de Jacó, no Val de Jaboque? E ele ali tem uma luta com Deus, e não largava o anjo até que fosse abençoado. Teve uma junta da coxa lá, deslocada, mas ele não queria soltar enquanto não fosse abençoado. E o anjo pergunta, qual é o teu nome? Ele fala o quê? Jacó. E o anjo fala o quê? Você não vai mais se chamar Jacó,
porque como príncipe lutaste e prevaleceste, o teu nome será Israel. Israel, Israel de Deus. Deus muda o nome de Jacó, por quê? Porque Deus estava também mudando o seu destino, a sua vida. Deus havia dito para ele: sai daí da casa do teu tio e volta para Betel, para o lugar onde eu te apareci, volta lá para a terra do teu pai. E aí ele tem esse encontro com Deus, Deus muda o nome dele, e aí ele vai ter um encontro com o irmão. Ele tem um encontro com o irmão o perdoou, o irmão não tem mais a intenção de matar, e aí o irmão fala assim: ó, eu vou acompanhar você, vamos voltar lá para as terras do pai. E ele fala: não, vai na frente, porque a gente aqui, eu estou com criança, eu estou com bastante cria, a gente vai devagarzinho e a gente alcança vocês. O irmão fala: então eu vou deixar alguém para acompanhar vocês. Não, não precisa, deixa que a gente vai devagarzinho, a gente vai no nosso ritmo. E aí o irmão vai, e ele faz o quê? Ele não volta para Betel, ele vai para outro lugar. Deus mudou o nome dele, e o nome dele significava enganador, tinha a ver com mentiroso. E ele continua mentindo, mentiu para o irmão, ele não tinha intenção de voltar. E Deus falou para ele voltar. Aí ele vai para uma terra, um monte de confusão lá, só rolo. Os filhos dele acabam matando toda uma aldeia. Ele fala: agora ferrou tudo, a coisa saiu do controle. Aí Deus novamente aparece para ele e fala: teu nome não é mais Jacó, mas Israel. E aí ele volta para a terra onde Deus o havia mandado. Então lá no Val de Jaboque, Deus já deu uma curada no entendimento de Jacó, mas Jacó continuou vivendo como Jacó. Já era Israel, mas vivendo como Jacó. E às vezes Deus já te curou em tantas coisas, e Deus já falou: você não é mais Jacó, para de andar como Jacó, para de pensar como Jacó. Mas às vezes a gente está insistindo em ser como Jacó. Então não adianta Deus mudar o nosso entendimento e a gente continuar andando da mesma forma. Precisamos aí, no mínimo, melhorar 1% todos os dias. Todos os dias. E se a gente andar com Jesus e nos debruçarmos na palavra dele, não é 1% por dia que você vai melhorar, não, mas muito mais, tá? Então, não volte para as mesmas coisas, peça para o Senhor: Senhor, abra os olhos do meu entendimento, me faça enxergar o que o Senhor quer, o que o Senhor tem para mim, a enxergar as coisas como o Senhor enxerga. Jesus, em determinado momento, disse para os discípulos: olha, vocês dizem que tem 3 meses para a colheita. Jesus fala assim: ergam os olhos e vejam, os campos estão brancos. Jesus estava enxergando algo que os discípulos não viam, e está dizendo para os discípulos: ergam os olhos. Nós precisamos erguer os nossos olhos para enxergarmos como o Senhor enxerga, tá? E nós vamos experimentar isso através de uma entrega diária a Ele. Amém? Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Às vezes nós ficamos perdidos em tantas coisas, que a gente até entende que precisamos mudar, mas a gente não consegue alcançar essa mudança. A gente não consegue experimentar essas mudanças. Às vezes até nos esforçamos, mas não conseguimos. E a palavra para nós é: não por força, nem por violência, não será por imposição, nem nossa, nem das circunstâncias, mas pelo Espírito do Senhor. Ele vai promover as mudanças que nós
precisamos. As que queremos, as que não queremos, mas o Senhor pode promover as mudanças que necessitamos. O Senhor pode curar o nosso entendimento, nos fazer enxergar as coisas que nós antes não víamos, para que possamos experimentar coisas que ainda não experimentamos. Então convida o Espírito Santo de Deus a tocar o seu entendimento, a curar você no seu entendimento. Alguma vez você já ouviu algumas coisas e aquilo não entrava na tua cabeça, aí lá na frente você, puxa, agora eu entendi, agora eu entendi. Deixa o Senhor trazer clareza na sua mente, no seu coração, das coisas que Ele deseja para você, das coisas que Ele quer para você. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade dEle, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Há necessidade de uma entrega, há necessidade de colocar o coração diante dEle, de colocar os teus pensamentos, os teus desejos, os teus anseios, a tua vida, os teus sonhos, tudo diante dEle. Começa a se alinhar com a vontade dEle, se alinhar com os desejos dEle, para que você não insista em algo que Deus não tem para você, que Deus não quer para você. Deixe o Senhor te conduzir, Ele vai te dar clareza no entendimento, Ele vai trazer paz ao teu coração, e Ele vai te levar a lugares mais altos, mais altos. Então diga para Ele hoje: Senhor, eu quero andar contigo, eu quero que o Senhor me leve para fora, muitas vezes para fora da sua maneira fechada de pensar, da sua maneira fechada de olhar para as coisas, de perceber as coisas, de entender as coisas. Entenda que Deus é maior, que Deus é muito maior, mas aquilo que Ele faz é bom, é perfeito, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele promove é agradável. Então deixa o Senhor tocar você hoje, peça isso a Ele: Senhor, toca o meu coração, toca a minha vida, me toca, Senhor, de um jeito diferente, me toca, Senhor, hoje como eu já fui tocado lá atrás, e faz algo diferente, faz algo especial, me faz perceber, ó Deus, que o Senhor está aqui, que esta palavra é para o meu coração, que eu tenho muitos pontos cegos em minha vida, e eu quero enxergar, eu quero ser destravado, eu quero fluir na Tua presença, eu quero viver as coisas que o Senhor tem para mim, eu quero me envolver contigo, eu quero me envolver com a igreja, eu quero me envolver com o Teu reino, eu quero promover o Teu reino nesta terra, eu quero ser instrumento do Senhor para abençoar pessoas, para abençoar vidas, para trazer pessoas para perto de Ti, pessoas para terem o seu entendimento também curado, transformado, em nome de Jesus. Debruça o teu coração na presença dEle. Deixa o Espírito agir, deixa o Espírito falar. Te adorarei.
Deixa o Espírito mostrar. Estás aqui, mudando Deixa Ele abrir o seu entendimento. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, Está para curar o nosso entendimento, a nossa vida. te adorarei. Então eu convido você a ficar em pé e a orar Estás comigo. aqui, Senhor Jesus, transformando nossa história. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Cante isso bem alto. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Se você crê, cante alto. Me sustenta até quando eu não vejo. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até
estás no controle, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Meu Deus, este é quem, esse é o nosso Deus, cante. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Qual é o tamanho da sua fé? Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não vejo. Ele tem o controle, Ele nos sustenta. Me sustenta até quando eu não vejo. Pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Aleluia, uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar-se. A Sara pediu para compartilhar um testemunho. Boa noite, igreja. Então, como eu tava... Hoje é um dia muito especial para uma pessoa. Eu queria agradecer a vida do Joab. Queria agradecer que ele sempre esteve ao meu lado, todos os momentos. Mesmo quando eu tava brava, quando eu fico brava com ele. Quando eu tô triste, ele vem pra me animar. Queria que ele subisse aqui. Também queria agradecer por mais um ano de vida desse menino, gente. Sempre eu agradeço, mesmo eu estando brava com ele, às vezes vontade de bater. Sempre amo ele.
puxão de orelha, ele dá em mim. Então é isso, queria orar para a vida do Joab. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia estar na sua presença. Queria agradecer pela vida do meu irmão, Joab. Que a vida dele seja, que ele brilhe no meio da escuridão. Senhor, agradeço por mais um ano de vida. Que ele tenha mais anos para comemorar. Também quero agradecer que ele sempre está ao meu lado, sempre me ajuda. Amém. Vamos cantar parabéns? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, novo por mim, que a vida Eita nós, hein? E ó, eu sou testemunha das formas como Joab anima a irmã dele. Ele tem umas piadas boas. Quando a Sara contar uma piada para você, você já sabe, tá? Foi o Joab que ensinou. Que legal. 22 anos, né? Com máscara. Se tirar a máscara, parece uns 24, 25. Brincando. Gente, peguei o Joab no colo. Vocês acreditam? Peguei no colo, Joab. Eu quero agora chamar aqui algumas mulheres. Uma é a Irene. Cadê minhas amigas? A gente quer convidar, nós somos privilegiadas, que nós não temos, hoje é o dia da esposa do pastor e nós temos 4. Então eu quero convidar a nossa pastora Verusca, cadê ela? Alguém acha ela, gente? Essa mulher trabalha muito. Pastora Verusca, Aline, é chato eu falar Aline, pastora Aline, gente, é minha filha, esquisita isso. Vandete, minha amiga, Vandete. E a Cláudia, acho que não tá, né? A Cláudia veio, gente. Peraí que eu vou descobrir aqui, ó. Então, antes da gente presentear, peraí que eu vou achar as meninas que vão dar aqui. Esse Elas são bem legais. Ao invés dela botar o nome, ela botaram os números para me lembrar qual que é de quem. Então a gente quer ler, meninas. Gente, cadê minha colinha? Fica pro lado de cá, Aline. Eu vou dar o microfone. A primeira é a... Você? Cadê a pastora? Tá chegando ainda, a nossa pastora mãe. Elas são também, tá, gente? Mas nós temos a mãe rainha. A mãe rainha tá vindo ainda. A abelha é rainha, ela vai ser nossa mãe rainha, ó. Pode ser a abelha, minha pastora. Aqui a Aline fica me corrigindo, ela tá achando que eu ainda tô de Rivotril. Não tô. Aham, ó, chuchu rainha. Ela tá cuidando das crianças, a gente vai ficar aqui. Pior que a gente não sabe cantar. Canta aí, Wesley. Achou, pastor? Deus de milagres, Aleluia. Deus de promessas, caminho desertos na escuridão. Este aqui. Boa noite, igreja. Como todos sabem, hoje é o dia da esposa do pastor. Então a gente vai fazer uma homenagem para todas as esposas de pastores aqui.
A mulher do pastor é uma mulher como tantas outras crentes no Senhor. Ama, sofre, suporta, age e reage. É a rainha como Esther, dotada de beleza e sabedoria. No lar é como Débora, levantada para ser mãe de sua família. Protege os seus filhos como Joquebede. Possui o temor do Senhor como as parteiras hebreias. Grandes mulheres de Deus. E eu vou entregar o presente para a pastora Verusca. Insistência e fé da mulher de Cananeia. E como Raabe não esconde a sua fé, é generosa como a pobre viúva, persevera em oração como Ana e é paciente como Isabel. Nessa noite, parabéns a todos. Que Deus continue abençoando vocês no caminhar com Cristo, com a igreja, com os esposos. E eu vou presentear nesse momento a chará da minha filha, a Cláudia. Boa noite, igreja. A mulher que tem o bom entendimento de Abigail e que goza de hospitalidade acolhedora e da sunamita, que toca a orla do manto de Jesus, esperando o milagre. E é obediente, como a viúva de Sarepta, tem a firmeza e o respeito de Sara, a fidelidade e a virtude de Ruth, e é forte e decidida, como a bem-aventurada Maria. Eu vou homenagear a Vandete. Especial porque teve um chamado igual a de Raquel e deixou de pastorear as ovelhas de seu pai para casar-se com um pastor das ovelhas do Senhor, para viver ao seu lado no campo todos os dias, para amar e ser amada, para bendizer e ser bendita entre as mulheres. Como Raquel tem bons e maus momentos, fraqueza e limitações, necessitando muito de amor e compreensão, paciência e oração. Tem dia que eu tenho vontade de bater. Para que a cada dia possa crescer mais e mais, sendo esposa de pastor. A Aline é esposa de pastor. E para quem não sabe, a Aline é minha filha do coração. A Aline entrou na minha família com 14 anos, sabe? E ela se tornou minha filha mesmo. E sabe, esses dias que eu andei bem ruim aí, ó, ela foi muito filha. Ela cuidou de mim. Eu vi que quando eu ficar velhinha, ela não vai me botar no asilo. Ela quase botou, sabe? Mas eu louvo a Deus pela vida da Aline, porque ela se tornou e porque ela é um presente na minha vida mesmo, né? Eu tenho muito orgulho dela, né? Ela é até meio parecidinha comigo, não é? Ó, a bola do olho, ó. Presente. Meninos, é só isso mesmo. Deus abençoe. Eu vou orar, né? Abençoando a vida de vocês. Vamos orar, né? Pai, nós louvamos o teu nome, te engrandecemos pela vida dessas irmãs. Que primeiro, Pai, elas aprenderam a amar a ti. E nós louvamos ao Senhor pela disposição em te servir com os seus esposos, pela disposição de estar fazendo o melhor para o teu reino.
o Senhor derrama sobre a vida delas graça, amor, alegria todos os dias, Pai. Que o coração delas seja renovado em Ti. Derrama sobre elas saúde dos céus, Pai. E que a casa delas seja sempre, Pai, uma ação movida, como reina os céus, possa ser reinada a casa delas, no nome de Jesus. Amém. 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 Merecido demais, tá? Muito merecido, porque tirando a Verusca, as outras para aguentarem os maridos que têm. Essas mulheres são uma bênção de Deus. Glória a Deus. Queridos, fecha os teus olhos. Pai, que o seu grande amor, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre as nossas vidas, seja sobre as nossas famílias. Senhor, pedimos uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana, ó Deus, com entendimento novo, uma semana, ó Pai, onde vamos desfrutar do Senhor e promover o Teu reino. Pai, nos abençoe sobremaneira nesta semana, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, tem um cafezinho, um suco, um biscoito, para você não sair correndo.